E pronto, pode ver que ele traçou aqui a rota corretamente. E a gente tem a origem, né? Qual que é a distância até o próximo item. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu vou continuar respondendo perguntas que vocês fizeram em outros vídeos. E hoje eu vou responder a pergunta do César, que diz o seguinte: top seus vídeos. Valeu, obrigado. Primeira pergunta: como faz para traçar mais de 2 rotas, tipo 5 endereços, e otimizar as 5 rotas? Eu vou entender por otimizar as rotas como encontrar o caminho mais curto, correto? Bom, vindo aqui para o VS Code, eu já estou partindo de um projeto, na verdade do projeto anterior, onde tínhamos 2 mapas, que também foi uma pergunta respondida. Então, a partir desse projeto, eu vou fazer o seguinte: eu vou eliminar os 2 mapas, que atualmente estamos desenhando aqui o Maps Page, e o Maps Page, ele então tem 2 componentes de Map Page. Então, vamos fazer o seguinte: primeiramente, esse nome está um pouco estranho, está um pouco confuso, 2 nomes iguais, apenas porque um está no plural e o outro não. Então, aqui eu vou chamar de Map View, e aqui também Map View. Não vou utilizar mais esse Maps Page, não há necessidade. Errado, View, não é Maps View, e sim Map View no singular. Agora sim, vamos ver se está importando corretamente o C. Só vou ver se está importando corretamente o CSS, também não está. É Map View. Agora sim, provavelmente está correto. E temos apenas um mapa, então vamos partir aqui. E além disso, eu vou simplificar ainda um pouco mais, tirando aquela caixa de inputs de dentro do mapa, daqui do mesmo componente, e criando um componente exclusivo para isso, para ficar um pouco mais simples. Então aqui, para a gente separar, eu vou criar uma outra pasta que eu vou chamar de Components. Aqui dentro eu vou criar um componente Address Box, vai ser basicamente o pop-up, vai estar mostrando na tela, só que eu quero mostrar 2 coisas diferentes. Enquanto eu estou escolhendo o endereço, eu quero mostrar os inputs, então também vou ter um Address Fields, e depois, quando a rota for traçada, eu vou mostrar os endereços e as distâncias entre eles. Então também vou ter aqui um Address Route. Pronto, já temos aqui os arquivos que a gente precisa. Então aqui no arquivo principal, que escolhe qual deles vai ser desenhado, é esse aqui. Então vamos criá-lo, Address Box, que eu vou sim ter algumas propriedades, e também eu vou criar um tipo, como eu vou utilizar em outros lugares, eu vou colocar um export também. Então export type location, aí vai ser um item de localização, onde eu vou ter o meu location, vai ser a latitude e longitude, que é o Google Maps, lat lng, Google latitude e longitude no formato literal. Eu vou ter também o formatted address, só para mostrar na tela. Então eu vou armazenar o endereço já formatado, e também aqui eu vou ter a distância de um ponto ao outro, que vai ser um não. Então já tenho a estrutura que eu preciso. Aqui nas propriedades eu vou receber o mapa, uma referência do mapa, na verdade, para fazer algumas operações, por exemplo, ir para o local que eu escolhi. Também vou ter uma função onTraceRoute, onde eu vou passar todas as minhas localizações, então todos os meus locations, e vai ser o tipo location item, vai ser um array, e isso aqui é uma função tipo void, porque ela não espera nada de retorno. Também vou ter o onSelectedLocation, que é quando eu seleciono uma localização, também vai ser o tipo location item, só que tem um outro propósito, que é simplesmente mostrar na tela qual que foi a localização que eu escolhi. E por fim, caso eu queira iniciar tudo de novo, eu vou ter também um onClear para limpar tudo que foi feito. Essas são aqui as propriedades. Aqui é do tipo Address Box Props, e aqui então é a mesma coisa: Maps, onTraceRoute, onSelectedLocation e onClear. Basicamente isso aqui que a gente precisa. Agora, algumas coisas que estavam no Map View vão vir para, como por exemplo, a origem, de onde que eu vou iniciar, também vai ser um location item ou nulo, se eu não escolher ainda, e inicia de novo. Vou ter também o meu destino, destination, set destination, também é um location icon, e vou ter os pontos entre esses dois. Então eu tenho uma origem, tenho um destino, tenho os pontos intermediários, chamar de point, que vai ser um location item array. Então aqui eu posso iniciar de vazio. Aqui eu vou criar uma variável auxiliar
só para que eu saiba que eu estou mostrando as rotas. Então eu também quero mostrar aqui os endereços e distâncias. Então aqui eu vou ter um Raw Points Show, que é mais cosmético, mas fica bem legal. Pronto, já tenho a variável que eu preciso. Agora eu vou fazer o seguinte: algumas coisas que estavam aqui não vão estar mais. O map continua, o search box ele não vai estar aqui, ele vai estar na verdade no address fields. Os pontos não vão estar, a origem não vão estar, então isso tudo some aqui dessa parte. O response fica, ponto inicial pode ficar, onload map. Aqui tem uma pequena diferença por conta de algumas alterações na biblioteca, que seria o seguinte: para que o map não fique redesenhando, aqui eu preciso utilizar um use callback, que ele não fique redesenhando o tempo todo. Parênteses, aqui seria isso, é só um fix, ponto de atualizações, aqui não existe mais, também não, o trace raw também não vai ser que eu vou fazer isso. A Direction Service Option, ele é responsável por organizar as direções, então aqui eu vou ter origem, sim, mas eu vou pegar de outro local. Aqui eu vou colocar duas variáveis auxiliares, que vão ser os meus points, vai ser a minha rota em si, que vai ser um array, então eu posso iniciar de vazio. E vou ter uma outra variável, vai ser o locations, então quando essa variável estiver preenchida, eu vou então mostrar a rota lá dentro do mapa. Agora sim, a gente tem o que a gente precisa para alterar essa função aqui. Qual que seria a origem? Seria o meu points na posição 0.location. Porém, ele pode estar vazio, então a gente precisa de um if aqui para não tentar fazer cálculo caso eu não tenha pontos ainda. Então, if points.length for igual a vazio, ou se por acaso a localização ainda não estiver sendo preenchida, points na posição 0.location igual a undefined. Isso aqui não vai dar erro porque se ele passou dessa parte do if, essa outra parte do if não vai dar erro. Se ele não passa daqui, ele nem tenta fazer essa outra parte aqui do ou, então sem problema. Aqui a gente tem a origem, o destino, só que a gente tem os pontos centrais, e esses pontos centrais a gente consegue através do waypoints. Então aqui eu posso colocar uma verificação para saber se eu tenho ponto entre origem e destino, como por exemplo points.length maior que 2. Se isso acontecer, sim, eu tenho pontos entre origem e destino, então eu vou pegar o points, vou fazer um slice para remover origem e destino, então eu vou fazer um map, porque aqui tudo que eu quero é um location, é a latitude e longitude, então p.location, é isso que eu preciso. E o destino, a mesma coisa, então vai ser o points na posição points.length menos um ponto location. E agora sim, faltou uma vírgula, agora sim está ok. Para as minhas dependências agora é apenas a minha variável points, nada mais. Então agora isso aqui está ok. Esse aqui é responsável por criar o response, que é quem faz o desenho na tela realmente. Então esse aqui fica igual, não muda nada. Essa outra função também não muda praticamente nada. Aqui a gente tem algumas alterações por conta da biblioteca também, que a gente precisa de um ID para evitar alguns warnings. Então vou chamar de my Google Maps routes. Pode ser qualquer coisa. E eu também preciso de um version. Eu vou pegar o mesmo nome que está lá na documentação da biblioteca. Acredito que pode ser qualquer nome, mas enfim, tem que ter para evitar alguns warnings. Então aqui está aqui, e aqui dentro, isso aqui não existe mais, que eu vou ter aqui vai ser o address box, tá vendo? Aqui também eu vou remover, mas eu tenho alguma coisa. Se eu tiver location, quer dizer que eu já selecionei alguma coisa, eu quero mostrar um ponto na tela, então ponto map, e aqui eu vou retornar então um marcador, marker, e vai ter uma aqui, marker item, e eu vou utilizar o índice só para mais simples, e eu também preciso position, que é o meu p.locate. Então eu tenho que finalizar aqui o marker e tá ok. Isso aqui, vamos ver, aqui muda um pouco também. Aqui a minha verificação é se eu tenho os points, e os points são a minha rota de verdade, então for maior que 0, então eu vou mostrar a minha rota da mesma forma ali embaixo. Então é a mesma verificação. Eu posso deixar o response, ele também não pode ser nulo, na verdade ele também tem que existir, mas eu vou colocar também points, se eu tenho pontos, se eu tenho response e se eu tenho o direct render options, então ele desenha na tela. Aqui essa parte tá ok, o que eu preciso é preencher aqui as propriedades, que é o map, o home trace route, eu recebo as localizações, então aqui eu posso passar apenas uns set points, ok, só quebrar que é mais fácil de visualizar. Tenho também o on selected location, quando eu quero mostrar uma localização que eu selecionei, então aqui eu vou receber no location e eu vou fazer um set s, então aqui eu vou fazer um set location, só para garantia eu vou pegar o valor anterior e vou retornar então o que já existia, mais a localização que eu acabei de receber. Eu tenho de errado aqui, tá reclamando que não tem tipo, coloca então location item,
aqui e faltou simplesmente o on clear para a gente começar de novo, limpar tudo que tiver que limpar e tendo o mapa limpo, começar tudo de novo, fazer as nossas rotas. A gente pode verificar todas as variáveis, colocar tudo para vazio, colocar tudo para nulo, mas de uma forma preguiçosa a gente pode simplesmente fazer um window.location.reload. Isso aqui já vai funcionar. Ele vai atualizar a tela e vai estar tudo limpo, tudo aqui para a gente começar de novo. É uma forma preguiçosa de fazer, mas funciona. Na verdade, eu tenho que retornar um objeto. Na verdade, é location, é localização, não é um objeto. Agora sim, mas ele ainda está reclamando. Porque faltou 2 pontos. O que vai acontecer se essa verificação for falsa? Se eu não tiver ponto, simplesmente passo um array vazio. Então agora sim, tá. Então, finalizei meu ArcView, vou remover esse import, não preciso mais. Agora eu tenho que fazer todas as implementações do address box e dos outros itens que vão mostrar os campos, vai mostrar a rota. Então, por enquanto, esses 2 arquivos aqui eu não vou precisar mais. Vamos focar apenas no que a gente vai trabalhar. Vou fechar aqui e vamos continuar aqui o address box. Na verdade, eu já vou pré-criar esses 2 itens aqui, o meu address fields e o meu address route. Voltando aqui para o address box, esse componente ele vai ser responsável por armazenar meus pontos de origem, destinos, pontos intermediários e aqui uma variável de controle só para eu saber que eu estou mostrando as rotas na tela. Então eu troco aqui para o meu address route, mostrando as rotas e a distância entre elas. Aqui então eu vou ter o seguinte, vou colocar um componente vazio, não preciso de nenhum outro componente aqui, só para que eu possa colocar algum código, né? Eu não consigo colocar nenhum código se eu não tiver pelo menos um componente vazio. Isso aqui não funcionaria, já me daria um erro, ou não, isso funciona. Route.showing.length, ele for igual a 0, eu vou mostrar então aquele meu componente de address fields, se não, eu vou mostrar o componente de address route. Bom, ele já está reclamando, já deu algum erro estranho, justamente por conta do que eu falei. Eu preciso ter algum componente, mesmo que vazio, para que eu consiga colocar algum código. Então, perfeito. A lógica aqui basicamente será essa. Então agora, para a gente finalizar esse componente, eu acho interessante fazer o address fields antes, por conta das propriedades que eu vou precisar aqui dentro, e assim eu já consigo criar tudo aqui dentro e já manipular o que for necessário. Então aqui no meu address fields, eu vou precisar da referência do mapa para fazer alguma ação que seja necessária, e ele é do tipo Google.maps. E também aqui dentro eu vou ter apenas a referência à origem, destino, aos pontos e as funções que eu tenho que chamar. Então eu vou ter aqui a origem, que é um location item, ou nulo, se eu não tiver setado ainda. Aqui eu posso colocar direto o set origem, já que eu só quero setar, eu não vou manipular nada aqui dentro, e são apenas os campos, nada mais. Então o meu set origin, eu posso vir aqui e pegar qual que é o tipo aqui dentro mesmo. Então vai ser exatamente isso aqui. Posso simplesmente copiar e colar aqui dentro. A mesma coisa eu vou fazer para o destino, então destination, a mesma coisa para os pontos, então points, set points, só que aqui vai ser um array e aqui também. E faltaram também as funções que eu vou chamar, que é o onTraceRoute, que é uma função que recebe os pontos da minha rota, que é do tipo locationItemArray, que é uma função void, e também o onSelectedLocation, que é quando eu seleciono realmente um ponto em uma das minhas caixas de texto. Também uma função passa apenas um ponto do tipo locationItem, também é uma função void. Bom, já tem as minhas propriedades, agora eu vou desestruturar elas aqui dentro, só quebrar para ficar mais fácil de ver. Tem o map origin, o set origin set destination points, set points, onTraceRoute e o onSelectedLocation. Agora aqui na minha interface, essa div aqui vai ter a mesma classe que eu tinha antes lá no mapa, só que agora no componente separado, que é o address. E aqui dentro eu vou ter então um standalone search box que tem uma função onLoad e também uma função onPlacesChanged, que é quando eu seleciono um ponto. Aqui dentro, então, eu tenho um input, lembrando que esse standalone search box é apenas um componente da minha biblioteca de mapas que auxilia em criar um input com o autocomplete, apenas isso, que eu nem preciso colocar o tipo, simplesmente eu vou colocar o class name que eu também já tinha antes, que é o address field, e essas classes aqui eu já havia criado em outros vídeos, então aqui eu tô só copiando, na verdade elas estão aqui, ou então, na verdade, aqui dentro, address field, somente para formatar
aqui os meus campos, deixar eles um pouco melhor. Aqui eu vou colocar também um placeholder que digite o endereço de origem. Aqui agora eu preciso fazer alguma coisa no onload, que é quando esse campo ele é carregado, e no onPlaceChanged, que é quando eu seleciono o ponto. Vamos criar aqui então onload. Eu preciso salvar uma referência a esse meu componente. Então aqui eu vou criar um array para essas referências, que apesar de serem referências, na verdade eu vou criar estados. Na verdade eu vou criar um array com todos os campos que eu tenho. Então search box, set search box, use state, que ele vai ser então do tipo, na verdade não tem um tipo ainda. Muito bem, vamos criar. Para esses campos aqui, sempre que eu carregar eu vou armazenar alguns dados para saber qual que é o campo. Então para facilitar, eu vou criar aqui um tipo, não vou usar em nenhum outro lugar, então não vou exportar. Eu vou criar então um type search box item, ele vai ter as propriedades ID para que eu consiga identificar qual que é o campo, se é a origem, se é um dos pontos intermediários, se é o destino. Então por isso ele vai ter o ID, vai ser do tipo string, e eu vou ter também a referência, aquele meu componente, aquele meu campo, que ele é do tipo Google Maps Places Search Box. Temos o tipo, então aqui eu vou ter um array desse tipo aqui, e como é um array eu posso iniciar de vazio. Ok, agora na hora do onload, então eu tenho que popular esse meu array aqui. Eu vou criar uma função para isso, const handle onload, que ele vai receber então a referência desse meu campo, que a gente já sabe o tipo, que é Google Maps Places Search Box, e também vou receber qualquer ID para que eu consiga identificar qual que é esse campo aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um if só para garantir que eu não vou armazenar um campo duas vezes, qualquer motivo que seja. Então eu vou fazer assim, if search, na verdade aqui no plural, né? Vão ser vários campos, então search boxes e set search boxes. Então search boxes find, eu vou buscar para verificar se eu já tenho esse campo aqui salvo, só por garantia. Então eu busco o campo pelo ID, e se não for undefined, significa que ele já está dentro do meu array, e nesse caso eu só dou um return. Pronto, não faço mais nada. Se ele não existir, aí sim eu vou setar ele dentro do meu array. Então set search boxes, aqui eu pego o meu valor anterior que eu já tinha dentro do meu search box e retorno então um spread de tudo o que eu já tinha, mais um objeto search box item, que é o ID, a referência e a referência. Então pronto, eu já estou populando o meu array de search boxes. Aqui como ID, como a chave ID e o valor ID são iguais, eu não preciso colocar, basta eu colocar dessa forma que já vai funcionar. Se fossem diferentes, aí sim eu precisaria colocar o nome da chave, mas como são iguais, eu não preciso. Então sempre que der um onload, aqui eu recebo a referência, e então eu vou chamar o meu handle onload, passando a minha referência, passando o meu ID. Nesse caso aqui, meu primeiro item vai ser o origin, ou seja, a minha origem. E como para esse exemplo eu vou colocar 5 pontos contando com o destino, aqui eu preciso mais de 1, 2, 3, 4 agora, né? E 5, que seria o meu destino. Esse aqui é o final. Então, destination, digite o endereço de destino. Aqui nos endereços intermediários eu posso colocar qualquer ID, mas eu vou colocar como se fosse uma ordem, por exemplo. Aqui vai ser 2, 3 e o 4. Tanto faz. O que me importa é saber, só não posso repetir os valores, e eu tenho que saber qual que é a origem e qual que é o destino. E já já a gente vai entender o porquê. Aqui vai ser digite talvez só um endereço, né? Porque não é nada específico, então digite o endereço, mesma coisa, e a mesma coisa aqui também. Pronto, a minha função onload está ok. Ainda falta o onPlaceChanged. Na verdade falta um monte de coisa, mas a gente tem que fazer o onPlaceChanged quando eu seleciono um ponto. Aqui eu vou criar uma outra função que vai ser no handle onPlaceChanged, onde eu vou receber simplesmente qual que é o ID do campo que eu selecionei. Aqui da mesma forma, só por garantia, se por algum motivo eu ainda não tenha esse campo registrado, eu simplesmente retorno, só para prevenir qualquer um erro. Caso contrário, eu vou pegar o places de dentro do meu search box.get places, e aqui eu vou obter esse campo, então o meu search box, que eu vou obter de dentro da minha variável search boxes, onde eu também vou dar um find comparando pelo ID, buscando o campo com o mesmo ID, e eu vou colocar um ponto de interrogação para caso ele não exista, e dele que eu preciso é o
componente em si. Então, agora eu vou verificar se o meu search box não existe. Então, não tem nada que eu possa fazer, só vou dar um return. Caso contrário, então eu vou pegar aqui o places, mesmo que eu selecione um único local, pode acontecer que esse local não seja exato, ele me retorne um array de locais. Mas aqui eu não vou me preocupar com isso, eu vou admitir que mesmo que ele me retorne um array, o primeiro local é o correto. Então aqui de dentro do meu search box, eu faço um get places. Então isso aqui ele vai ser um array de places. Agora eu vou pegar o primeiro place, como eu falei, eu não vou me importar se vir mais do que um, na verdade é que ele pode vir nulo, então a gente também tem que fazer uma verificação. If, se o meu places não existir, então eu simplesmente dou um return. Agora sim, eu pego o meu primeiro item, vou admitir que o primeiro está correto, vou criar um location onde eu preciso da latitude, que eu vou chamar só de lat, que eu vou obter de dentro de place.geometry.location.lat, que é uma função, ou 0 caso não exista. E eu também preciso da minha longitude, então lng, que vai ser basicamente a mesma coisa, place geometry location lng, que é uma função, ou 0 se não existir. E agora posso fazer o seguinte, posso fazer um switch pelo meu id, caso o meu id seja origin ou origem, eu vou chamar a função setOrigin, que eu recebi por parâmetro, e vou setar esse objeto lá dentro. Na verdade, o meu origin que eu preciso é do location, do endereço formatado, que eu preciso do location, do endereço formatado e da distância. Está escrito errado, distance. Então aqui, vamos lá, eu preciso do location, então eu já criei ali em cima, e como é o mesmo nome, eu posso passar só dessa forma, não preciso colocar chave e valor. Eu vou passar também o meu formatted address, que vai servir basicamente para eu mostrar depois aqui no meu address route, e aqui não preciso nem ter muito trabalho, posso pegar o place e tem aqui dentro um formatted address, só que ele pode ser nulo, então eu vou colocar também aqui um vazio, caso ele seja nulo. E para finalizar, eu preciso do meu distance, só que nesse momento eu não preciso me preocupar com qual que é a distância, porque eu ainda nem sei, então simplesmente eu vou colocar como 0. Depois eu vou calcular toda essa distância, que eu vou ter então um break, eu vou ter um old case destination, então eu vou chamar o meu set destination, e vai ser basicamente a mesma coisa. Na verdade, eu já posso copiar tudo isso aqui. E pronto, destination tá ok. E caso não seja nem origem e nem destino, eu vou colocar um default, porque nesse caso, se não for nenhum dos dois, eu já sei que vai ser um ponto intermediário. Aqui eu vou colocar um set points, que já vai ser um pouco diferente. Na verdade, eu vou pegar, como é um array, eu vou pegar qual que é o valor que já existe, sendo vazio ou não, e vou então adicionar mais um ponto, primeiramente, fazendo um spread do que já existe e colocando um novo objeto. E agora, esse novo objeto é exatamente a mesma coisa. E aqui no final, depois do meu switch, eu vou chamar a função onSelectedLocation, passando esse objeto, porque quando eu chamo essa função, o meu mapa ele vai desenhar um pin na tela nesse local que eu selecionei. E então, para ficar um pouco mais interessante, eu vou pegar minha referência do mapa, point pan to significa mover a câmera do mapa para algum local. Então eu vou mover para essa nova localização. Bom, para não criar isso aqui duas vezes, eu vou criar aqui na verdade, para não criar várias vezes, como são todos iguais, eu vou criar aqui em cima um const point, onde eu vou já criar esse objeto. Então já posso dar uma simplificada aqui, já que são todos iguais, eu posso simplesmente passar ele aqui, que vai ser o prev, um novo ponto. Aqui eu vou passar o ponto, e aqui eu vou utilizar a função do mapa para ir para esse ponto. Bom, na verdade não era nem isso, ele espera a localização, tem a lat e lng, então na verdade é assim. De qualquer forma, foi melhor criar esse objeto porque eu já simplifiquei bastante e dentro. Está ok. Agora, sempre que o meu onPlacesChanged for chamado, eu vou então chamar a minha função handlePlacesChanged, passando o id desse campo aqui. Na verdade, vai ser sempre o mesmo id aqui do onLoad. Vou só copiar para ficar mais fácil e só trocar para 2, 3, 4 e destination. Então essa parte aqui também já está pronta. O onLoad está ok, onPlacesChanged está ok. O que faltou agora então é o meu botão para eu traçar a minha rota. Então aqui eu vou ter um botão, traçar a rota. Quando eu clicar nesse botão, click, então eu vou chamar uma outra função. Eu vou criar aqui handleTraceRoute. Não recebe nada. E aqui dentro é onde eu vou calcular as distâncias e otimizar que é a minha rota. Eu vou colocar um if para caso eu clique no botão e eu ainda não tenha rotas. Então eu preciso ter pelo menos qual que é a minha origem e qual que é o destino. Mesmo que eu não coloque as outras rotas, eu tenho que ter pelo menos origem e destino, já vai funcionar. Aqui eu não preciso retornar nada, mas aqui dentro eu vou criar então um route points, que vai ser onde eu vou armazenar os meus pontos. Então que vai ser do tipo
tipo location array, começando de vazio. Aqui eu já vou, no meu route points, eu já vou adicionar a origem, meu ponto inicial. Eu vou dar um push na minha origem, é o meu primeiro ponto, isso aqui não vai mudar. E agora eu vou passar por todos os pontos intermediários. Const point of points, na verdade, acho que já tem uma variável nome de point, não, então eu posso utilizar aqui o point mesmo. Na verdade, antes do for, eu vou fazer o seguinte, que eu vou ter um while, onde ele vai continuar sendo executado até que o meu route points ponto length seja menor do que a minha quantidade de pontos menos 1. Não, na verdade, mais um por conta que eu já coloquei a origem aqui dentro. E aqui dentro desse while, eu vou passar pelos pontos intermediários apenas. Então, por isso que eu coloquei aqui mais um. E agora, para que eu consiga otimizar os pontos, eu preciso encontrar qual que é o ponto mais próximo do último ponto que eu tenho. No primeiro momento, é só a origem, mas ele vai passar todos os pontos. Eu vou ter um last, que eu vou colocar um let closest point, que seria o ponto mais próximo, e ele é do tipo location item ou undefined. Por algum motivo, eu não encontrar. E aqui dentro, eu vou então obter a distância, eu vou chamar de dist, só para ser o nome mais curto, e aqui eu vou fazer um await get distance. Eu ainda não fiz o meu get distance. Bom, para fazer o get distance, a gente pode fazer uma busca rápida aqui no Google por JavaScript Google Maps get distance. Google Maps gets distance between 2 points. Distância entre 2 pontos. E aqui é bem fácil de encontrar, porque a gente já tem um exemplo. Esse exemplo é em linha reta, se não me engano. Não serve pra gente, porque a gente não vai conseguir calcular a distância corretamente, porque um carro não poderia fazer esse trajeto. Que a gente pode ver que é uma parte arborizada. Isso aqui é o Central Park, se não me engano. E aqui embaixo a gente tem um outro exemplo, onde ele obedece o caminho que um carro poderia passar. E é esse aqui que a gente vai utilizar. Então, é bem simples de encontrar, e aqui eu vou criar o meu get distance, recebendo os dois pontos que eu quero calcular. Então, eu vou chamar de point 1, que é um location item, e eu tenho o point 2, também é um location item. Que, na verdade, como eu vou ter que utilizar algumas funções que utilizam callback, o exemplo já está com callback, talvez não precisasse, mas, por garantia, eu vou fazer igual ao que está no exemplo. Aqui eu faço, então, return new promise, onde eu tenho callback de resolve e reject. Resolve, que deu tudo certo. Reject é que deu alguma coisa errada. Caso se eu usar um try catch, o reject vai cair no catch. E se eu usar no formato then, catch, finally, ele vai cair no catch. E aqui faltou alguma coisa aqui. Aqui só por garantia, eu vou verificar se eu tenho um mapa, porque eu preciso dele. Então aqui, se eu não tenho um mapa, isso já deu falha. Então eu já chamo o reject. Eu vou chamar, na verdade, com menos 1, porque não existe distância menor do que 0. Então, se for menor que 0, é porque deu alguma coisa errada. E já faço um return. Da mesma forma, os meus pontos precisam existir. Claro que eles vão existir, mas só por precaução. Meu point, se meu point 1 não existe, ou o meu point 1 ponto location não existe, ou o meu ponto 2 não existe, ou o meu ponto 2 ponto location não existe, eu simplesmente dou um return, que não tem como eu fazer nenhum cálculo se eles não existirem. Agora, para saber a distância, eu preciso do serviço do Google Maps Distance, que é o Directions Service. Eu vou instancializar, eu vou fazer um new Google Maps Direction Service. Esse aqui é o serviço que vai me dar a distância entre os dois pontos, de acordo com alguns parâmetros que eu vou passar. Eu vou colocar como driving, ou seja, dirigindo, então ele vai me dar a distância relativo ao trajeto possível por um carro. Aqui eu vou criar um const request, que vai ser a requisição, vão ser os parâmetros que eu vou colocar para que o Direction Service consiga calcular o que eu preciso. Vou colocar como N, porque eu não sei qual é o tipo. Então aqui eu quero calcular origem, e essa origem não tem nada a ver com essa origem que eu tenho aqui em cima, na verdade. Tá? Aqui é só a requisição para o Direction Service, onde eu vou ter uma origem e um destino. Ele vai calcular esses dois pontos. Aqui no meu request eu vou ter uma origem e um destino, e ele vai calcular a distância entre esses dois pontos. Então, point 1 ponto location. Qual que é o outro ponto que eu quero colocar para saber a distância? É o point 2 location. E qual que é a forma que eu quero que ele calcule? Vai ser do tipo driving, ou seja, dirigindo. Eu quero que ele leve em conta as ruas que eu preciso passar para chegar de um ponto até o outro. Aqui eu vou chamar o directions service ponto route, onde eu passo o meu request, e tenho também aqui um callback que vai ser a resposta. Para simplificar, eu vou colocar como sendo N, e um status. Aqui eu vou verificar se o meu status ele é igual a OK, significa
significa que eu obtive a distância entre os dois pontos. Na verdade, eu vou fazer um conta. Se ele não for ok, quer dizer que significa que algo deu errado e eu não consegui a distância. Simplesmente eu faço um reject passando -1, que é um número que eu defini como um erro, já que não existe uma distância -1. Senão, eu vou criar uma variável directions data que recebe o response com routes na posição 0, legs, que seriam as pernas da minha rota, também na posição 0, e isso aqui me retorna a rota mapeada. Se por acaso ele for nulo, e aqui na verdade se ele for nulo, ele já vai dar um erro bem antes. Mas tudo bem, não vou me preocupar com isso agora, eu só teria que verificar se isso aqui é um array e se ele é maior que 0, e isso aqui também. Bom, de qualquer forma, eu vou simplesmente verificar aqui o distance, na verdade o directions data. Se ele não existir, deu errado, simplesmente eu faço o reject -1, se não, é porque deu certo, então eu só retorno qualquer distância. E aí sim, eu tenho o resolve, que vai ser o meu directions data, ou distance, ou value. E assim eu tenho qual que é a distância entre esses dois. Pronto, minha função get distance, tá ok? E agora já posso voltar ao que eu estava fazendo, que era pegar a distância entre o último ponto que eu tenho no meu raw points. Então, raw points ponto length -1, qual que é a distância entre o último ponto que eu tenho e o ponto atual do meu array. Agora eu vou verificar o seguinte: se o meu raw points, eu vou dar um find só para verificar se por acaso já não tem essa localização salva aqui dentro. Location point location, se ele for igual a undefined, ou seja, eu não tenho essa localização, e o meu closest point for nulo, ou eu vou colocar um number só para garantir que ele vai ser um número mesmo, ou a distância que eu encontrei é menor do que a distância desse ponto aqui, então na verdade eu preciso armazenar a distância, acho que não, já for menor do que a distância que eu já encontrei. Só recapitulando, se eu ainda não tenho a localização e ainda não encontrei um ponto próximo, ou a distância que eu encontrei agora é menor do que o último ponto que eu achava que era o próximo, nesse caso o meu point.distance vai receber o meu distance. Garantia, eu acredito que ele me passe esse valor como um número, mas por algum motivo não for, eu vou transformar ele para um número, e aí eu não preciso mais dessas conversões aqui. Então ele vai passar por todos os pontos buscando qual que é o ponto mais próximo do último ponto que eu tinha, e fora do for eu vou verificar se existe um closest point, e se existir, então eu vou popular o meu array de pontos. Então meu raw points com push closest point. Não, que na verdade eu não alguma coisa, não coloquei nada no closest point, realmente é algo estranho. Eu coloquei a distância no ponto e eu vou colocar o ponto no closest point. Eu verifico se ele existir, então eu adiciono na minha rota. E faltou um ponto. O que faltou agora? Eu coloquei aqui a origem. A partir da origem eu fui buscando os pontos mais próximos e no final eu vou colocar o destino, porque como o próprio nome diz, ele é o destino, então eu não posso ficar calculando ele vai vir sempre depois do último ponto. Então eu vou criar aqui um const await get distance, eu quero a distância, aqui eu quero a distância em o último ponto, então vai ser exatamente isso, até o meu destino, até o destination. Agora que eu tenho a distância, eu pego o destination.distance, coloco a distância que eu encontrei e coloco ele dentro do meu route points também, route points push destination. Agora eu tenho todos os pontos, a origem, os pontos intermediários, o destino, só preciso chamar a função do componente pi, que é o onTraceRoute, com os pontos que eu acabei de calcular, o route points. Faltou eu chamar essa função ao clicar no botão, porque ele está reclamando aqui, uma error function, faltou um detalhe, eu tenho um erro, eu não posso chamar o wait numa função que não é assíncrona, então eu tenho que transformar esse handle traceRoute também numa função assim. Agora sim, então o meu address fields está pronto também, só que na hora que ele traçar a rota, ele chamar essa função, ele vai chamar essa outra função que vai chamar o mapView, que chama o setPoints. Quando ele chamar o setPoints, ele vai calcular as distâncias e vai mostrar a rota. E nesse momento, eu não quero mais mostrar esse componente, eu quero mostrar esse outro componente que vai mostrar os endereços e as distâncias entre esses endereços. Aqui só para a gente finalizar o address field, vou quebrar, só que é mais fácil, para baixo. Aqui ele precisa do mapa como parâmetro, precisa do origin, do set origin, destinations,
set destination points, set points, on trace route, e na hora que eu chamar a pop, eu quero também popular essa variável auxiliar para que eu troque o componente. Então não posso chamar direto a função do componente pi, porque eu não estaria populando esse item aqui. Como são apenas duas linhas, eu vou fazer aqui mesmo, não tem problema. Set route point showing, eu vou passar os pontos, e agora sim eu posso chamar a função do componente pi on trace route, também passando os pontos. E pronto, faltou também a função on selected location, assim que eu selecionei a localização lá no campo de texto, que eu posso chamar direto on selected location no meu componente pi, e então esse componente está finalizado. Agora que ele está finalizado, falta apenas o meu address route, só para mostrar as rotas entre um ponto e outro, que eu vou colocar um ícone, vai ser uma seta para baixo, só para ficar visualmente mais interessante. A gente já vou mostrar o porquê. Então vamos fazer aqui o address route. Aqui, como parâmetros, eu preciso dos points, que é o array de location item, porque ele contém os endereços e as distâncias, que é o que eu quero mostrar aqui dentro. Também eu quero uma função de onClear para limpar o mapa, começar tudo de novo caso eu queira. Então eu vou chamar aqui o onClear, é uma função vazia, não tem parâmetro, e é isso que eu preciso. Aqui eu vou desestruturar e o onClear. Aqui de novo eu vou passar class name address, só para ficar igual ao componente anterior. A diferença é que aqui eu não tenho os campos, só os nomes e as distâncias. Então o que eu posso fazer é o seguinte: eu vou pegar o points, fazer um map onde eu vou ter point e o index. Eu vou utilizar o index para criar a chave, o componente que envolve todos os outros, porque ele precisa de uma chave única, senão vai ficar gerando um warning na tela sem necessidade. Não preciso das chaves, só o parênteses, porque se eu colocar chaves eu vou ter que fazer um return, não tem necessidade. Aqui eu vou ter uma div, essa div vai ter o class name address box route list. Acho que essa classe eu ainda não fiz, uma classe bem simples. Então eu vou só copiar aqui da colinha que eu tenho, onde eu vou pegar a classe e a imagem, que é a seta que eu coloquei aqui dentro, e eu quero colocar ela no centro. Também vou pegar a classe que eu vou colocar na imagem, e a imagem para setar então a altura, largura e a margem que eu quero colocar entre a seta e o texto. Então eu coloquei só 2 pontos, ou seja, em cima, na verdade aqui tá errado, né? Seria o contrário, em cima e embaixo era uma distância de 0.5 rem, de um lado e de outro, não preciso de distância nenhuma, já que ele vai ficar no centro. E aqui eu também fiz uma outra classe pro meu botão de clear, onde eu vou dar uma margem no topo, simplesmente isso. Então voltando aqui, agora já tenho a classe, fazer o key, vou colocar o key, como eu mencionei, o componente envolve todos os outros dentro de um map, precisa ter uma key única. Então aqui eu vou chamar de route point e vou passar o índice, que já é o suficiente. Agora aqui dentro eu vou fazer o seguinte: se o meu index for igual a 0, ou seja, primeiro é a origem, eu vou passar nulo, senão eu vou colocar aquela imagem que eu mencionei, pois não faria sentido colocar uma imagem acima da origem, né? Só depois da origem. Então aqui eu vou ter uma div, dentro da div vou colocar uma outra div para colocar a distância. Então distância, ela vai ser o meu ponto distance, e o distance ele vem sempre em metros, e se eu quiser mostrar em quilômetros, então eu vou dividir por 1000. Essa divisão pode gerar diversas casas depois do ponto, então eu vou colocar aqui um ponto fixer para 2, ou seja, eu quero no máximo 2 casas após a vírgula. Por fim, eu vou colocar o km de quilômetro. Depois eu vou colocar uma outra div, onde eu vou colocar a minha seta, a minha imagem, e essa div também vai ter um class name, que vai ser meu address box route list image. Aqui eu preciso colocar imagem, então vou fazer um import da imagem, import arrow down from ponto barra assets barra arrow down.png, e isso aqui eu posso simplesmente colocar dentro do meu source. O out seria só uma mensagem caso a imagem não carregue, então que eu vou colocar só como arrow down, tanto faz, pode ser qualquer mensagem. Então essa parte da imagem tá ok. Agora eu vou mostrar numa div também, eu vou mostrar o point.formatted address, ou seja, eu vou mostrar o nome do endereço, e logo em seguida vou colocar a seta de novo. A gente já vai ver o porquê. Se o meu index for igual ao points.length-1 for o último item, na verdade eu vou passar nulo, porque se for o último item eu não preciso mostrar a imagem, caso contrário eu vou mostrar a minha imagem. Essa div, na verdade, ela vai ter o mesmo class name que essa aqui, já que é a mesma imagem, e aqui também é a mesma imagem. Eu vou mostrar se não for o último item. Então tá ok. Agora eu fiz 2 vezes, porque eu vou mostrar o endereço, uma seta, a
distância, uma seta e o endereço de novo, porque vai ser sempre uma sequência de endereço, seta, distância, endereço, seta, distância, e a seta só não vai existir antes do primeiro item e depois do último item. Agora faltou apenas o botão para limpar tudo, então um button, limpar, ele vai ter um class name, que basicamente é essa classe aqui, e também ele vai ter um onClick, que vai chamar um onClear, apenas isso. E aqui a gente também já tem o componente pronto, mas como ele tem algumas propriedades, aqui no address box a gente tem que colocar também. Então ele precisa de points, que vai ser o que? Vai ser o route points showing, quando eu estou mostrando uma rota, e o onClear vai chamar que também precisa fazer duas coisas. Eu preciso zerar esse route point showing, para que ele não mostre mais esse componente e sim esse aqui, e também preciso chamar o onClear componente pi. Vou fazer da mesma forma, point showing, colocando para vazio, e vou chamar o onClear do componente pi. E agora sim, o componente está pronto também. Teoricamente seria isso. Vamos rodar para ver se funciona. Vamos abrir aqui para ver. Bom, temos aqui, vamos digitar 5 endereços. Vamos começar o primeiro endereço, segundo, terceiro, o quarto e o destino. E agora vamos ver se vai funcionar. E pronto, pode ver que ele traçou aqui a rota corretamente. E a gente tem a origem, né? Qual que é a distância até o próximo item, qual que é a distância até o próximo endereço, qual que é a distância até o próximo, a distância até o destino final. E é dessa forma que a gente consegue traçar a rota entre diversos pontos. Poderiam ser até mais, eu posso colocar um botão para adicionar mais e mais rotas quantas forem necessárias. E também é dessa forma aqui que eu vou otimizar o caminho entre as rotas, sempre buscando qual que é a próxima rota mais próxima. Claro que sempre vai depender de negócio para escolher qual é a estratégia para definir a rota mais próxima ou a melhor rota, mas assim eu já consigo identificar qual seria a rota mais próxima. O código desse projeto vai estar aqui na descrição. Espero que esse vídeo tenha sido útil e vejo você no próximo vídeo.